9 de maio de 2019. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos nosso trabalho. Daremos início à reunião ordinária do dia 29 de maio de 2019. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida, Zé Carlos Souza Páscoa, Joaquim Benedito de Almeida, José de Alencar da Silva, João Fernando de Assis Cipriani, Presente. Marcos Martins, Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Rita Edith Oliveira Fernandes, Presente. Priscila Fernanda Nelly de Souza Rocha, Joaquim Benedito de Almeida. Duas vezes. Solicito que os senhores vereadores se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos dar início ao nosso trabalho. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 22 de maio de 2019. Ata da 10ª sessão reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 22 dias do mês de maio de 2019, às 19h14, no plenário vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador João Fernando de Assis Cipriani, devido à ausência do vereador, do senhor secretário, o senhor presidente convidou a vereadora Rita Edith Oliveira Fernandes para ser secretária ad hoc. Atendido o pedido, o senhor presidente solicitou à senhora secretária ad hoc que fizesse chamar os seus vereadores, verificando a existência de número regimental, com a presença dos vereadores Carlos Alberto de Almeida, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Priscila Fernanda Nelly de Souza Rocha, estando ausente o vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, por motivo de saúde. O senhor presidente declarou aberta a 16ª reunião ordinária e solicitou que fossem lidas as atas dos dias 16 de maio de 2019, sendo esta extraordinária, e do dia 20 de maio de 2019, sendo esta ordinária, a quais foram aprovadas por unanimidade. Seguindo, o presidente João Cipriani solicitou à secretária ad hoc, Rita Edith, que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Em ato contínuo, o senhor presidente concedeu a palavra livre para apresentação sem discussão de proposições. O vereador José Carlos apresentou as indicações 180/2019, 181/2019. A vereadora Rita Edith apresentou a indicação 179/2019 e a moção de pesar 51/2019. Iniciando a ordem do dia, o senhor presidente colocou em única discussão e votação as indicações de número 179/2019, compra de imóveis para o Conselho Tutelar, número 180/2019, manutenção do bueiro em frente à Escola José Maria Mâncio, no bairro Cedo Feita, e de número 181/2019, instalação de cobertura no pátio da Escola Municipal José Maria Mâncio, em Cedo Feita. A moção de pesar de número 51/2019, aos familiares da senhora Norma da Silva Reis, todas aprovadas por unanimidade, única em discussão e votação. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou à senhora secretária ad hoc que fizesse chamada final dos seus vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 19h32, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu e Yasmin Fabiano Alves, redatora,
Lavrei a presente ata, que vai devidamente assinada. Matias Barbosa, aos 22 dias do mês de maio de 2019. Está em discussão a ata. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências recebidas. Leverson Basto Dutra, juiz titular da Vara do Trabalho, solicitação FAS. Ofício número 011/2019. Departamento de Contabilidade, José Carlos Garcia de Almeida. Diretor do Departamento de Contabilidade e Encaminhamento FAS. Malena Almeida, funcionária da Multisaúde e Benefícios, solicitação FAS. Ofício número 240, dígito 7, Comarca de Mar de Espanha, Secretaria da Vara Única, comunicado FAS. Correspondências expedidas. Ofício número 290/2019. Carlos Antônio de Castro Lopes, Prefeito Municipal, encaminhamento FAS. Ofício 291/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Carlos Antônio de Castro Lopes, Prefeito Municipal, encaminhamento FAS. Ofício 293/2019. Câmara Municipal de Matias Barbosa. Carlos Antônio de Castro Lopes, Prefeito Municipal, encaminhamento FAS. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das mensagens enviadas pelo excelentíssimo prefeito municipal. De número 006/2019, encaminhando o projeto de lei número 16/2019, que abre crédito suplementar por remanejamento, readequação de crédito suplementar. Readequação de orçamento no valor de R$ 213.904,40. As dotações do município de Matias Barbosa. De número 07/2019, encaminhando o projeto de lei número 17/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e estabelece outras providências. E de número 08/2019, encaminhando o projeto de lei número 18/2018, que dispõe sobre o percentual de área destinado ao poder público municipal do loteamento Mirante. Mensagem número 06/2019. Matias Barbosa, Minas Gerais, 21 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nobres edis. Tenho a honra e o dever de submeter a elevada apreciação desta Casa Legislativa a presente proposição de lei, que tem por escopo abrir crédito de remanejamento para a readequação do orçamento municipal conforme o artigo 29A da Constituição Federal de 88, onde se diz: o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativo ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, e da outras providências. Tendo em vista a relevância da matéria tratada na presente proposição e o prazo necessário à adequação da despesa, requer-se ao CAID a apreciação urgente do presente projeto de lei, nos termos do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal. Carlos Antônio de Castro Lopes, Prefeito Municipal. Mensagem número 7/2019. Matias Barbosa, Minas Gerais, 28 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nobres edis.
tenho a honra e o dever de submeter à elevada apreciação dessa Casa Legislativa a presente proposição de lei, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 e estabelece outras providências. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO, é um instrumento de planejamento de curto prazo, que estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte, orientando a elaboração e execução do orçamento com as seguintes disposições, nos termos das regras contidas na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Prioridades e metas da administração pública municipal. Estrutura do orçamento municipal. Elaboração, alteração e execução orçamentária. Despesa de pessoal em cargos sociais. Condições para a concessão de recursos públicos. Alteração na legislação tributária. Disposição sobre dívida pública municipal e finais. Mensagem número 08/2019. Matias Barbosa, Minas Gerais, 28 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, nobres edis. Tenho a honra de submeter a elevada apreciação dessa Casa Legislativa a presente proposição de lei que dispõe sobre o percentual de área destinada ao poder público municipal no loteamento denominado Mirante. Na expectativa da aprovação do presente projeto de lei, submeto a apreciação dos nobres edis. Na presente oportunidade, renovo os protestos de elevada estima e consideração. Carlos Antônio de Castro Lopes, prefeito municipal. Emenda. Solicito ao secretário que faça a leitura da emenda número 1 ao projeto de lei número 34/2018, da emenda número 2 ao projeto de lei número 34/2018, dos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação e serviços e políticas públicas municipais, urbanismo e cidadania, na proposição de lei número 34. Emenda de número 01 à proposição de lei número 34/2018. Fica alterado o artigo 2º, inciso 6º, do projeto de lei número 43/2018, passando a vigorar com a seguinte redação. 6º. Participar das festividades cívicas, populares e recreativas do município. Sala das Comissões, 7 de maio de 2019. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Presidente Rita Edith de Oliveira Fernandes. Relator Carlos Alberto de Almeida. Secretário Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Justificação. A presente emenda se faz de extrema importância, uma vez em que, conformidade com a Constituição Federal, em seu artigo 19, inciso 1, é vedado ao município subvencionar eventos religiosos. Emenda número 02, à proposição de lei número 34/2018. Acrescente ao artigo 6º da proposição de lei número 34/2019, parágrafo único. Para atender ao disposto no caput deste artigo, o município ficará obrigado a dar ampla divulgação ao projeto através de mídias escritas, páginas eletrônicas, oficial e propaganda volante. Sala das Comissões, 7 de maio de 2019. Comissão de Serviços, Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Presidente Rita Edith de Oliveira Fernandes. Relator Carlos Alberto de Almeida. Secretária Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Justificação. A presente emenda se faz de extrema importância, uma vez que garante maior publicidade das atividades realizadas pela fanfarra matiense. Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Parecer na proposição de lei número 34/2018. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 17 de julho de 2018 a proposição de lei número 34/2018, que institui a fanfarra matiense e dá outras providências, encaminhada para essa comissão para emissão de parecer em primeira discussão e votação no dia 11 de dezembro de 2018. Fundamentação. A proposição de lei não apresenta vícios de ordem formal ou material que impeça sua aprovação, conforme disposto no parecer jurídico exarado pelo advogado deste Poder Legislativo. O relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação em primeira votação na proposição de lei número 34/2018, sendo acompanhado pelo presidente e secretário. Conclusão. Em face do exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 34/2018. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 11 de dezembro de 2018. Presidente Marcos Martins, relator Otávio Júlio Gonçalves Filho, secretário José Carlos de Souza Páscoa. Comissão de Serviços e Políticas Públicas Municipais, Urbanismo e Cidadania. Parecer na proposição de lei número 34/2018. Relatório. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 17 de julho de 2018 a proposição de lei número 34/2018, que institui a fanfarra matiense e dá outras providências, distribuída à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que concluiu por sua aprovação e encaminhada a essa comissão para emissão de parecer. Fundamentação. A proposição de lei, com respectivas emendas, de acordo com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, e parecer jurídico acostado ao processo legislativo, não apresenta vício de ordem formal ou material que impeça sua aprovação. Assim sendo, o relator dessa comissão, quanto aos aspectos que compete examinar, apresentou seu voto favorável à aprovação na proposição de lei número 34/2018, com as respectivas emendas de número 01 e 02, sendo acompanhado pela presidente e secretária. Conclusão. Em face do exposto, opinamos favorável à aprovação da proposição de lei número 34/2018, com as respectivas emendas de número 01 e 02. Câmara Municipal de Matias Barbosa, 7 de maio de 2019. Presidente Rita Edith de Oliveira Fernandes, relator Carlos Alberto de Almeida, secretária Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha. Concedo a palavra livre, apresentação de proposição sem discussão. Com a palavra, o vereador José de Alencar. Projeto de lei número 16/2019. Altera a carga horária semanal do cargo de motorista da Câmara Municipal de Matias Barbosa e dá outras providências. O povo do município de Matias Barbosa, os seus representantes, decretou e eu sanciono o seguinte lei. Artigo 1º. Fica reduzida para 40 horas a carga horária semanal do cargo de motorista da Câmara Municipal de Matias Barbosa, criado pela Lei nº 830, de 23 de janeiro de 2007. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto de 2008. Sala das sessões, 29 de maio de 2019, assinada a mesa diretora. Obrigado. Continua livre. Pela senhor presidente. Com a palavra, o vereador Joaquim Benedito. Moção de aplauso número 53/2019. Os vereadores vacinados, de acordo com as normas regimentais, e após ouvir o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal que seja encaminhada a moção de aplauso dessa Casa Legislativa ao Dom Valmor de Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, pela eleição ocorrida no dia 6 de maio de
2019, que o consagrou como presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Sala das sessões, 29 de maio, vereadores Marcos Mastino, Otávio Júlio, Carlos Alberto de Almeida, Priscila Neri, José de Alencar, Joaquim Benedito, Rita Edith, João Fernando de Assis Cipriano e Zé Carlos da Costa. Obrigado, senhor. Perfeitamente. Continua livre a palavra. Presidente, pela ordem. Vai. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Senhor presidente, tem aqui uma moção de pesar 52/2019. O vereador infracinado, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar os familiares do senhor Clédio Aloysio Sesca, enviando uma moção de pesar pelo seu falecimento no dia 22 de maio de 2019. Sala das sessões, 29 de maio de 2019, vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, está aberto aos demais pares se quiserem subscrever. Continua a palavra livre. Pela ordem, então, presidente. Foi não? Com a palavra, vereador Marcos. Presidente, boa noite à mesa diretora, às vereadoras, vereadores, servidores desta casa e quem vai depois, né, vereador, precisa assistir essa sessão no canal do YouTube da Câmara Municipal. Boa noite. Presidente, tem aqui dois projetos de lei. O primeiro é o projeto de lei número 15, que declara o dia 16 de maio como Dia Municipal do Gari e dos demais servidores públicos da limpeza urbana do município de Matias Barbosa. O povo do município de Matias Barbosa, por seu representante, decretou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado o dia 16 de maio como Dia Municipal do Gari e dos demais servidores públicos da limpeza urbana do município de Matias Barbosa. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 29 de maio de 2019. A autoria aqui, né, está o nome de todos os vereadores, mas ainda faltam alguns vereadores assinarem. Justificativa. A presente homenagem se dá em função do reconhecimento do trabalho prestado com muita dignidade pelos garis e demais funcionários públicos da limpeza urbana municipal. Temos que valorizar o serviço prestado por essa categoria, reconhecer seus direitos e proporcionar toda dignidade para o exercício dessa função, no mais absoluto zelo e respeito. Estes novos trabalhadores, além de contribuírem muito para a manutenção da cidade limpa, são verdadeiros soldados na preservação do meio ambiente sadio e equilibrado, proporcionando toda a comunidade um bem-estar humano e social e uma excelente qualidade de vida. O Dia do Gari é comemorado anualmente em 16 de maio em todo o Brasil. Esta data tem o objetivo de homenagear os profissionais responsáveis por manter as ruas, praças e praias limpas de todo o lixo gerado naturalmente à ocupação do ser humano. No Brasil, os garis não recebem o devido respeito e a visibilidade que merecem, pois é graças ao seu trabalho que os cidadãos podem viver em uma cidade mais limpa, bonita e agradável. O termo gari surgiu em homenagem ao francês Pedro Aleixo Gary, que ficou conhecido por ser o fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro, em 1976. Assim, os cariocas, quando queriam que as ruas fossem limpas após a passagem dos cavalos, chamavam os garis. Daí vem o nome. É por uma questão de reconhecimento e colaboração para a manutenção da limpeza urbana, tanto na sua execução quanto na sua organização administrativa e institucional em vista da higiene, da preservação do meio ambiente e da saúde pública, estendemos a presente homenagem a todos os demais servidores públicos da limpeza urbana no município de Matias Barbosa e que também cooperam com muita presteza e dedicação para o bem-estar humano e social da cidade. Por esta razão, dentre outras de fácil compreensão, contamos com a aprovação do presente projeto de lei pelos senhores vereadores, a quais agradecemos antecipadamente. Vocês já assinaram. E tem um projeto de lei aqui também, presidente, número 14, declara o tombamento do Parque Municipal Vereador Maurício Chapinotti, conhecido como Represa do Monte Alegre, situado no bairro Monte Alegre e seus mananciais, como meio ambiente paisagístico e natural, nos termos do artigo 216 e 225 da Constituição Federal, bem como o artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 25 de 1937. O povo do município de Matias Barbosa, por seu representante, decretou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado o tombamento do Parque Municipal Vereador Maurício Chapinotti, conhecido como Represa do Monte Alegre, situado no bairro Monte Alegre
e seus mananciais, como meio ambiente, paisagístico e natural, nos termos do artigo 216 e 225 da Constituição Federal, bem como o artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 25 de 1937. Artigo 2º. O Poder Público Municipal tomará todas as medidas legais e administrativas para a preservação e manutenção da represa e seus mananciais na qualidade de bem tombado. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo das sessões 29 de maio de 2019. Justificativo. Tombamento é um instrumento jurídico de proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, arqueológico, paisagístico e natural. A Constituição Federal, em seu artigo 225, discrimina que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo preservá-lo para os presentes e as futuras gerações. Outro sim, o Decreto-Lei 25 de 1937, em seu artigo 1º, diz que constitui patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, que por sua vinculação à face memorável da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. E em seu parágrafo 2º, consta que equipara-se aos bens que refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamentos monumentos naturais, bem como sítios e paisagens que importa conservar e proteger pela feição notável com quem tenha sido dotado pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Mananciais são todas as fontes de água, superficiais ou subterrâneas, que podem ser usadas para o abastecimento público. Isso inclui, por exemplo, rio, lagos, represas e lençóis freáticos. Manancial de abastecimento público é a fonte de água doce superficial ou subterrânea utilizada para o consumo humano ou desenvolvimento de atividades econômicas. As áreas contendo os mananciais devem ser alvo de proteção de atenção específica, contemplando aspectos legais e gerenciais. O aumento da demanda por água é consequência direta do crescimento populacional e da ampliação dos níveis de consumo per capita, e tais fatores aumentam a pressão sobre os mananciais de abastecimento. Entre as situações que causam degradações das áreas mananciais podem ser destacadas ocupação desordenada do solo, em especial áreas vulneráveis, como as APPs, práticas inadequadas do uso do solo e da água, falta de infraestrutura de saneamento, precariedade do sistema de esgotamento sanitário, manejo de áreas pluviais e resíduos sólidos, superexploração de recursos hídricos, remoção da cobertura vegetal, erosão e assoreamento nos rios e córregos, e atividades industriais que se desenvolvem descumprimento da legislação ambiental. A manutenção desse quadro resulta na baixa qualidade da água distribuída, expondo uma parcela significativa da população a doenças. Atualmente, esses problemas são amenizados pela aplicação do recurso de tratamento de água, com investimentos em sistema cada vez mais complexo de adução em busca de mananciais. A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos principais fatores limitantes ao desenvolvimento das cidades, para a manutenção sustentável do recurso da água. Portanto, é necessário o desenvolvimento de instrumentos gerenciais de proteção, planejamento e utilização, adequando o planejamento urbano à vocação natural do sistema hídrico. As bacias que contêm mananciais de abastecimento devem receber tratamento especial e diferenciado, pois a qualidade da água bruta depende da forma pelo qual os demais trechos da bacia são manejados. O tombamento ambiental, por sua vez, é um instrumento administrativo utilizado para proteger bens imóveis dotados de valor cultural ou natural. Não se protege através do tombamento apenas o meio ambiente cultural, mas também os monumentos naturais, bem como sítios e paisagens que importa conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Assim, apontamos como exemplos mais diversos tombamentos realizados no estado do Rio de Janeiro e seus reservatórios para manutenção e prevenção dos mananciais que o cercam. Por fim, no que dispõe o artigo 216 da Carta Magna de 1988, em seu parágrafo 2º, constitui patrimônio cultural brasileiro de bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, cabendo ao poder público, com a colaboração da comunidade, promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro,
por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de preservação. Deste modo, qualquer cidadão pode requerer a defesa do patrimônio cultural e natural através do processo legal de tombamento, razão pelo qual apresenta referido projeto de lei que ora se segue. Por essas razões, entre outros de fácil compreensão, contamos com a aprovação do presente projeto de lei pelos senhores vereadores, a qual submetemos ao plenário. É isso, presidente. Perfeito. Continua ali a apresentação da proposição sem discussão. Passando para a ordem do dia, dando início à ordem do dia, está em discussão a emenda de número 1 à proposição de lei número 34 de 2018. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a emenda de número 2 à proposição de lei número 34 de 2018. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 34 de 2018, que institui a fanfarra matiense e dá outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação, sendo encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de parecer de redação final. Está em discussão a moção de pesagem número 52 de 2019, de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, aos familiares do senhor Clédio Aloísio Sescas, por sua irreparável perda. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de aplauso de número 53 de 2019, de autoria de todos os vereadores, ao senhor Dom Valmor de Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, pela eleição ocorrida no dia 6 de maio, que o consagrou como presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Tem um orador escrito. Carlos Alberto de Almeida. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto de Almeida. Presidente, eu vou ser breve, até porque parece que a situação já acertou um desfecho para se resolver, mas eu gostaria de fazer um apelo, senhor presidente, que a gente criasse um sistema de filtro na Câmara para evitar que projetos como esse, proposição 09/2019, tramitasse por toda a casa e aí no final da sua tramitação tivesse que ser devolvido ao Executivo por razões óbvias, por erros de formatação, por impropriedades de elaboração da matéria, por conflito de artigos, por citação de artigo de dispositivos legais como incisos que não existem. Então, essa matéria, a que cria o Conselho da Criança e do Adolescente, eu cheguei em meu relatório exarado ontem, eu até coloquei que me causa estranheza, porque a matéria cria o Conselho da Criança e do Adolescente, que já existe, cria o Conselho do Tutelar, que já existe, e cria o fundo, o FIA, que também já existe. Eu não sei se tentaram reformular, melhorar essa lei, mas eu acho que talvez tivesse sido melhor feito uma emenda na lei já existente. Então, para se ter ideia, eu gostaria que a minha fala constasse em ata, foram 23 pontuações das mais grosseiras, sem contar das outras que a gente que não tem necessidade
da gente estar mencionando num relatório, porque são situações sanáveis, como erro de português, erro de numeração de inciso. Então, assim, a gente sabe que são equívocos. Agora, a situação apontada no relatório está dando um cheiro de queimado muito forte, presidente. Cheiro de plástico aí. Peço ao orador para dar uma pausa, opa, vai ficar. Está suspensa a reunião pública. 2 minutos, por favor. Vai lá fora. Ô Rafa, dá uma olhada naquela caixa lá. Pode ser a caixa ali, ó. Aquela caixa que deu problema. A caixa não entra a pressão ali. Tem uns negócios doidos. Outro dia eu estava saindo daqui 10h30, uma bateção de martelo na linha ali. Chamei a polícia achando que estavam roubando uma loja aqui pelos fundos. Rapaz, falou que já estava vendo esse cheiro bem tempo lá fora. Era a obra. Mas se alguém está mexendo lá, tem algum fio, alguma coisa assim. MRS. Se não for aquele senhorzinho que é mano. É? Que é um lixo. Deve ser aquele senhorzinho. E aí, como tem muita loja aqui nesse trecho, né? De fundo pra cá, então quebrando parede. Aí era MRS. Iniciando a reunião, peço ao secretário chamar o vereador, por favor. Chama o vereador, por favor. Carlos Alberto de Almeida, Presente. João Fernando de Assis Viane, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Priscila Fernanda Neves de Souza Rocha, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Presente. Declaro novamente aberto o trabalho e com a palavra o vereador Carlos Alberto, como orador. Obrigado, presidente. Na verdade, eu estava terminando. Eu até agradeço, porque realmente deu um... E aqui nós estamos sempre mexendo com roteiro, essas coisas. Pode ter algum probleminha, mas... Muito obrigado. Na verdade, eu quis fazer só uma solicitação, senhor presidente, que esse projeto, por exemplo, ele chegou uma vez, o jurídico detectou várias impropriedades, foi feito um contato com o executivo enviou uma mensagem substitutiva, e eu me recordo que no dia foi solicitada uma certa urgência dele, e nós ainda conversamos aqui que era para que esse substitutivo fosse direto ao jurídico antes de que fosse distribuído para as comissões e cópia para a gente, justamente porque poderia conter outras impropriedades. Bom, como o jurídico fala sempre que não faz uma análise política e que ele se fundamenta apenas na parte jurídica, então, quando eu comecei a ler o projeto, me deparei com muitos problemas, até de ordem de falta de atenção. Projeto, por exemplo, tem numeração repetida, ele vai até o artigo 64, 65 e depois começa no 56, novamente. Então, assim, o que eu estou pedindo é que, para evitar que as comissões tenham que fazer esse tipo de trabalho, de correção de coisa que não compete ao vereador fazer. E, infelizmente, senhor presidente, se acontecer da gente ter que fazer isso aí, nós vamos perder tempo e a produção do mandato cai. Agora, o senhor imagina, se a gente traz a plenário um projeto dessa magnitude e que vai fundamentar toda uma eleição dos conselheiros tutelares, a gente chega aqui e aprove uma matéria com essa inconformidade. Então, eu pediria a Vossa Excelência que determinasse aí, ou
não sei, criasse uma comissão que desse um pente fino nesses projetos, principalmente os maiores. Chegou agora aí a LDO, é um projeto que demanda urgência e nós vamos ficar numa situação ruim, porque se a gente não lê, a gente corre o risco de votar o projeto com imperfeições. Se a gente lê e for fazer um trabalho minucioso, a gente perde tempo também e a sociedade tem cobrado a gente produção, trabalho, né, palpável. Então, assim, eu pediria a Vossa Excelência que determinasse que alguém, esses projetos maiores, os mais simples não, os mais simples fica fácil, a gente pega ali, são 2, 3 linhas, tá? Mas um projeto igual esse, que são cerca de, se ele tivesse numerado corretamente, seria em média de 85 artigos. Então, assim, ele tem 70 e poucos, mas porque a numeração está repetida. Então, a gente lê, trabalhar isso aqui, por enquanto, foi feito um trabalho, vamos chamar assim, simplório, porque se a gente for analisar de fato o mérito, se a gente for trabalhar o que o artigo cita, aí está citando um outro artigo da Constituição, se for conferir se aquele artigo está correto, nós vamos levar um mês aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, na leitura preliminar que eu fiz e fui conferir dentro da própria lei uma série de imperfeições. Tem incisos que foram citados pelo artigo, vamos supor, o artigo 20, aí cita o parágrafo 6º do artigo 7º, não existe. Então, assim, são muitos detalhes que eu acho que não deveria ficar para o vereador fazer. Entendeu? Isso deveria chegar mais lapidado, com essas arestas já aparadas, né? E a gente dá, de fato, o que o jurídico nosso fala. É o voto político. A gente analisar politicamente a matéria, saber se é uma matéria boa para a cidade, se não é. Porque nenhum vereador aqui tem informação técnica para saber esses detalhes sobre incisos, alíneas. Então, por exemplo, eu me deparei com outro fato aqui que eu acho que precisa ser debruçado, se esse projeto voltar para cá. Eu acho que tem coisa que é de inciso que está como a linha, e tem coisa que é a linha que está como inciso. Então, são coisas técnicas que competem aos técnicos, e está chegando para os vereadores tomarem conta disso. Entendeu? Então, fica aí o pedido, espero que Vossa Excelência entenda a reclamação, o protesto, e que determine, delegue a alguém essa função de fazer essa leitura preliminar, essa leitura, esse filtro, porque senão toda matéria que chegar aqui, se a gente tiver quando chegar no mérito, tiver que ler isso tudo e achar esse monte de erro que não compete ao vereador corrigir, o vereador está aqui para dar o voto político. Se vai ser bom, se vai ser ruim. Agora, questão técnica são os técnicos. Para isso a casa tem um monte de técnico aí. Então fica aí o pedido, porque é cansativo, é dispendioso para a gente, no sentido de tempo. Eu gastei 2 dias aqui, debrucei. Isso aí eu não estou fazendo, na verdade, uma análise de mérito. O que está escrito no artigo aqui, parte contábil também. Aqui fala sobre criar dotação orçamentária. Se a gente aprova como está, tem artigo aqui que está falando sobre dotação que eu não sei se há necessidade. Né? No meu entendimento, eu que sempre estudo muito, não há. Mas isso quem tem que falar é o contador, é o técnico, não sou eu. Eu não tenho que ficar buscando livros, internet, para saber se aquilo que está escrito ali está certo. Então, assim, eu estou perdendo muito tempo, eu tenho como produzir muito mais para a cidade e estou tendo que fazer coisa que não é o meu papel fazer. Meu papel aqui é dar o meu voto, é o peso político. Se eu aprovo ou não, se eu concordo ou não. Então fica aí esse apelo e a solicitação para que Vossa Excelência determine aí, não sei, uma equipe ou alguém que venha ler
essas proposições, principalmente essas de maior complexidade, e que possam nos auxiliar, porque o vereador está ficando aí, Vossa Excelência, me desculpe, às vezes eu faço crítica, Vossa Excelência acha que eu estou criticando Vossa Excelência. Não, eu estou preocupado com a situação que a gente está enfrentando. Às vezes Vossa Excelência não está conseguindo vislumbrar isso, mas eu que fico aqui na casa, eu sinto esse peso quando chega para mim. A gente está ficando, de certa forma, abandonado. A gente procura, eu não posso fazer, eu não posso, isso não é comigo. Então, nós vamos ter que contratar alguém para assessorar o vereador? Não sei. Estou pedindo auxílio do senhor para o cumprimento do meu mandato. Então, que Vossa Excelência possa me atender e atender toda a casa. Os colegas, não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de ler o meu relatório. Se teve, Vossa Excelência deve ter visto assim, que são erros primários, entendeu? Não desmerecendo ninguém, mas é falta de atenção. Quem elaborou esse projeto aqui não leu. Foi fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, remendando, fez uma coxa de retalho, entendeu? Quando eu comecei a ler, eu falei, ó, não tem como votar isso aqui. Então, os vereadores que tiveram a oportunidade de ler o relatório, de ler a matéria toda, sabem do que eu estou falando, não estou falando mentira, não estou nada, é uma preocupação que eu estou, porque vem outras matérias polêmicas aí, matérias que fica até ruim se a gente votar um projeto com uma imperfeição, às vezes banal, que um técnico pode resolver e a gente votar e o projeto chegar lá na rua depois. Agora, isso não é uma coisa que eu tenho que fazer. Eu não fui eleito para corrigir parte técnica, eu fui eleito para fazer política. Então fica aí a solicitação, espero que eu tenha contribuído aqui nessa matéria, mas eu confesso, eu não quero fazer mais. Só isso, presidente. Concede uma parte? Perfeito, vereador. Quer falar? Eu posso. Vai falar ou eu posso partilhar? Você está pedindo uma parte aí, já encerrou a palavra. Não, antes de encerrar, eu pedi. Ah, pediu? Ele concedeu? Então está com a palavra. Concedeu? Não poderia, o vereador, deixar de citar, acho que Vossa Excelência não citou, esse projeto veio para cá também errado 2 vezes. Né? Ele veio, aí teve que trocar, não foi um erro de um artigo, teve que trocar o projeto todo, aí ele retornou, agora vai ter que enviar outro projeto substitutivo também, porque o que estava aí não dá. Então, assim fica difícil também trabalhar. Né? Vossa Excelência está falando aqui da questão da casa. Eu, particularmente, não posso reclamar. Né? Sempre que eu solicito aqui aos servidores, eu sou bem atendido. Apesar do que tem algumas falhas, até que a gente já apontou na sessão passada aí, da assessoria, mas eu creio que a gente vai corrigir. Inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça ontem, a gente se deparou com um projeto no qual nós pedimos uma reunião administrativa com o jurídico e o controle interno da casa para elucidar algumas questões. Mas eu faço por Vossa Excelência, porque a gente tem que ser, né? Nós não somos técnicos, né? Nós somos políticos, a gente busca entendimento, a gente busca ler o projeto, entender o projeto, fazer o melhor pelo projeto, mas a assessoria tem que ter um olhar mais atento para que não possa chegar nesse ponto de no fim da meada, no fim da navalha, ter que trocar o projeto todo de novo. Sendo que esse projeto, né, vereador Otávio Júlio, é de extrema importância e de urgência urgentíssima, porque já teria que ser publicado com 6 meses de antecedência o edital para a nova eleição do Conselho Tutelar. E é bom deixar consignado isso aqui, o vereador Bento, porque depois sai que essa casa aqui que atrapalhou, entendeu? Sai, estou falando assim, Vossa Excelência fez assim, mas daqui a pouco eles colocam a culpa na gente. Olha, a Câmara embarreirou, vereador A, vereador B, vereador X embarreirou o projeto, por isso que não andou. Então, por isso que é bom explicar por que o projeto não prosperou. Eu quero que conste também, Yasmin, exemplo que o Beto pediu, que conste em ata, essa explicação que não foi problema, não foi culpa da Câmara que o projeto não andou. Foi culpa, se teve alguma culpa, foi culpa do Executivo que mandou o projeto 2 vezes errado para cá, vai ter que ser substituído pela 2ª vez. E aí, para que depois a população pense que foi essa casa aqui
que procrastinou a aprovação desse projeto, que é de fundamental importância aqui para o Conselho Tutelar da cidade. Permite uma parte? Conversando Permite, sobre, vereador. com respeito a esse projeto, ontem até, junto com o vereador Carlos Alberto, onde vários apontamentos nós vimos lá, e hoje, conversando, quem montou esse projeto, parece até que quando ele voltar para casa, vão ser separados. O Conselho da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar. E quem elaborou esse projeto foi o pessoal, o presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, em conjunto com o Conselho Tutelar. Por isso que, mas não vai impedir nada na eleição em outubro, porque eles vão usar o projeto anterior. Tá? Só isso que eu quero deixar claro aqui em plenário. Mas só, vereador, se me permite, Guilherme, Vossa Excelência falou, porque também senão parece que recai a culpa sobre o Conselho Tutelar e o Conselho. Eles podem ter elaborado, mas isso passou pelo crivo do jurídico da Prefeitura, o jurídico que dá o ok e o prefeito assinou, entendeu? Então, a responsabilidade não é do Conselho da Criança e Adolescente da Assistência Social, né, que você nos falou, porque Não. Da Assistência Social foi qual? Foi o CRAS, Então, Assistência Social. mas quem chancela, igual se for uma iniciativa da mesa. Quem faz aí são os técnicos, mas quem assina é a mesa. Então a responsabilização é do prefeito. Sim, mas o projeto já existia. E hoje os conselheiros, foi até mudado para 4 anos, hoje recebem 13º, férias. Então, quer dizer, eles vão agora, parece que elaborar um projeto separado. Só isso. Só para finalizar, presidente. Eu entendi o que o vereador Marquinhos quis dizer, que o vereador Otávio disse. Eu não estou aqui querendo achar nenhum culpado. Mas a grande verdade é que eu concordo com o que o vereador Marquinhos disse, quando ele fala que passou pelo crivo do Executivo. Não importa, porque senão daqui a pouco o Juquinha vai chegar lá com um papel escrito, faz uma lei aí e vai mandar para cá. Então, a gente precisa, às vezes eu uso um termo, mata a bola no peito e joga. Fala, ó, errei, vamos corrigir, vamos fazer, beleza. O que não pode é ficar transferindo a responsabilidade até para a pessoa também que não é técnica. O conselheiro tutelar não é técnico, ele não tem conhecimento para elaborar uma lei, como nós não temos, às vezes a gente arranha aí. Né? E o Conselho de Direito também não tem nenhum técnico lá, acredito eu. Eu acho que o Executivo precisa matar a bola no peito e falar, olha, houve um erro, beleza, erramos de novo. Agora, se o primeiro, eu acredito que o primeiro foi elaborado com a ajuda do Conselho, porque os conselhos aqui têm trabalhado muito, a gente tem que dar a mão à palmatória, parabenizá-los, eles têm trabalhado no afã de fazer, de melhorar a lei, eles devem ter dado a contribuição deles. Agora, e o segundo? Será que o primeiro sininho, o primeiro despertar, quando o primeiro projeto veio e foi falado, olha, está todo errado. Será que o Executivo não vai? Então, agora a gente tem que debruçar sobre ele, dar uma lida, prestar atenção. Então, não tem desculpa. Eu entendo até o líder do governo querer defender, mas não tem desculpa. Isso aí está faltando mesmo, é bom senso, parar de mandar as coisas para cá corridas. Se a gente tivesse votado esse projeto na velocidade que eles queriam, ia ser um mico para essa casa, projeto com numeração dupla e com inciso que não existe, citando coisa, tem uma parte lá que fala que vai cancelar, se o conselheiro faltar, vai cancelar a cesta básica dele, mas no artigo inteiro não fala que vai doar uma cesta básica, você vai cancelar o que a pessoa não tem? Aí um outro artigo fala
sobre a transferência se caso houver vacância de cargo, vai transferir um conselheiro de uma região para outra. Isso é coisa de cidade grande. Juiz de Fora tem 3 conselhos. Então, vamos dizer assim, Zona Norte, Zona Sul, faltou o suplente lá na Zona Norte, você transfere da Zona Sul para lá. Mas aqui Matias é uma região única, é um conselho único. Então, assim, faltou foi uma boa leitura, parar, dar atenção. Então, infelizmente, é o que está acontecendo. Eu não vou nem falar por esse projeto único. Aquele do terreno também veio todo remendado. Então, o que eu quero dizer, presidente, já que o Executivo está às favas para as leis que eles criam, que Vossa Excelência determine. Quando eu estava à frente da casa, eu fazia essa leitura preliminar. Eu li, então, mas como Vossa Excelência não tem tempo, não estou falando que Vossa Excelência tem que ler, tem que fazer, mas então que determine alguém para evitar esse tipo de coisa. Vossa Excelência lembra, no orçamento público também, nós íamos votar para asfaltar uma rua que já tinha sido asfaltada. São coisas que para a gente amanhã, para a nossa carreira política, para a nossa vida pessoal, para a nossa moral, fica chato. Chega lá na rua, a gente vota. Já houve, eu estou falando isso porque já houve caso que me contaram que teve vereador que votou um projeto aqui, foi cobrado lá na rua, e ele falou, não, esse projeto ainda não passou lá não. Falou, como não? Está no jornal? Está publicado que vocês votaram? Então, assim, a gente precisa ter atenção no que está fazendo. Agora, não pode ficar para o vereador ter que corrigir essas coisas que são detalhes técnicos. Então, eu peço a Vossa Excelência que determine. Sei que o pessoal ficou parecendo até que eu estou fazendo crítica aos servidores aqui. Mas é porque, muitas das vezes, os técnicos eles têm o olhar no que compete a eles, jurídico. Igual nós fizemos, eu, vereador, e o Zé Carlos fizemos na Comissão de Legislação. O projeto está inconstitucional? Não. Ele pode tramitar? Pode. Passou. Agora, quando chegou lá no mérito, né, que foi julgar o mérito dele, é que nós identificamos um tanto de outras coisas. Então, o que eu quis dizer é que o técnico pode estar fazendo a avaliação dentro do que compete a ele. Se você passar o projeto para o contador, a LDO ele vai dar aí que ela está ok e tudo mais. Mas se estiver falando na LDO alguma coisa que compete à cidade, como o contador nosso é de Juiz de Fora, ele mora lá, ele não vai saber que aqui tem a rua tal, que tem a situação tal, vai passar batido, não sei. De repente fazer um trabalho conjunto, entendeu? Não sei, mas o que não pode é um projeto chegar em plenário, a gente votar e depois a gente passar vergonha lá na rua. Só isso que eu queria dizer, eu estou fazendo um apelo para que a gente não passe por essa situação. Só isso, presidente. Senhor presidente, só para quando o vereador disse que eu estou defendendo como líder o prefeito, porque hoje eu estive conversando com a diretora do Departamento de Promoção Social, a doutora Tânia Mara. Esse projeto foi feito em conjunto, elaborado por uma comissão, tanto do Departamento de Promoção Social, o CRAS. Então, por isso que surgiram essas falhas. E eles estão dispostos a corrigi-las, porque foi feito, acho que o modelo que o doutor Guilherme conseguiu e passou para eles. Eles queriam formalizar o projeto. Então, por isso que chegou esse embaraço todo aí, mas eu não estou para defender o executivo, não. Até a doutora Tânia Maria falou que está disposta, o projeto sendo devolvido, eles se reunirem novamente a comissão, tanto do Conselho da Criança e do Adolescente e o CRAS, junto com o Departamento de Promoção Social, para fazer as devidas correções. Perfeito, vereador. Olha, esse pedido de Vossa Excelência, vereador Carlos Alberto, nós vamos tomar providência, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer, quais aí o que compete, né? O projeto chegando, vamos ver se a gente faz justamente esse repetitivo. E agradeço a Vossa Excelência aí pelo carinho, pelo zelo, né, de não ter deixado voltar em uma matéria totalmente sem complemento, não é isso? Então, nada mais. Queria lembrar a Vossa Excelência que
sexta-feira, às 19 horas, teremos aqui a reunião solene, todos de paletó, gravatinha, borboleta, se possível, para o nosso evento dos 110 anos do Cônigo Joaquim Monteiro. Tá? Então já fica mais um lembrete. É 10 minutos para cada falar. Eu peço ao secretário então que faça a chamada final dos seus vereadores. E agradeço aí, ó. Carlos Alberto de Almeida, João Fernando de Assis Presente. Vianney, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho presente, Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, Rita Edith de Oliveira Fernandes. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado esta parte. Muito obrigado pela presença.